Bem-vindos a mais um episódio, onde vamos falar sobre pesca. Neste vídeo vamos analisar 3 surpresas e 3 decepções que tive durante as últimas épocas de pesca ao spinning. Primeira surpresa: amostras AliExpress de qualidade. Esta foi uma boa surpresa, que para além de fazer poupar uns trocos, também me dá total liberdade de escolha. É verdade que por lá existe equipamento muito fraco. Mas ao procurar bem, consegui descobrir várias amostras de alta qualidade e a bom preço no AliExpress. Amostras entre 4 a 6 euros que oferecem muito bom lançamento e qualidade nos acabamentos. Muitas delas são réplicas de marcas conceituadas, que praticamente apenas lado a lado se consegue ver a diferença. Como por exemplo esta réplica da Feed Shallow, da Tackle House, que descobri recentemente. Consegue muito bons lançamentos, trabalha quase à superfície e tem uma natação espetacular. Já me deu algumas capturas especialmente na cor transparente. Ou esta, Tsurinoya 125. Uma amostra fina e com muita qualidade, tem-me oferecido algumas capturas durante o dia. Ou por exemplo esta, Tsurinoya 110F, amostra que também trabalha perto da superfície, com cores atrativas e um bom retelling, chama certamente a atenção dos robalos. Oferece um lançamento muito longo, apesar de ter apenas 15 gramas. São alguns exemplos de boas amostras que encontrei no AliExpress. Mas como nem tudo são maravilhas, é do AliExpress que aparece a primeira decepção: amostras com anzóis de baixa qualidade. Se é verdade que as amostras são muito boas para o preço, já a grande maioria dos anzóis que as equipam são muito fracos, enferrujam e acabam por partir com facilidade. E alguns são frágeis o suficiente para abrir em combate. É sempre bom avaliar a qualidade dos anzóis e, se for o caso, trocar por triplos mais fortes. Facilmente na tua loja de pesca encontras anzóis triplos por volta de 25 cêntimos a unidade. Bastante resistentes e vão aumentar a qualidade do teu equipamento. Segunda surpresa: há sempre espaço para a sobremesa. Surpreendeu-me o apetite destes robalos gulosos. Eles quando andam esquisitos e não andam a comer bem, podemos tentar de tudo, que não os conseguimos enganar. Mas quando andam com fome, mesmo de barriga cheia, vai sempre haver um espaço para a sobremesa. Por isso não tenham medo em apostar em amostras grandes, porque se eles estiverem a atacar, o tamanho da amostra não vai ser o problema. Já apanhei vários robalos, do tamanho, ou até mais pequenos que a amostra. E outros, com a barriga literalmente cheia, mas ainda tiveram apetite para a sobremesa. Como por exemplo este robalo, com uma salema de meio quilo na barriga. Segunda decepção: invasão de algas asiáticas. Acaba de invadir também o Algarve, no sul de Portugal continental. Incluída há poucos dias na lista de espécies exóticas invasoras da União Europeia, a alga japonesa Rugulopteryx okamurai está já a alterar a biodiversidade e inclusive a afetar a pesca no Barlavento algarvio. Pois é, esta talvez seja mesmo a maior decepção. A invasão das algas asiáticas veio para ficar. É um problema real, tanto no Algarve como no sul de Espanha. Desde que la alga asiática llegó a Tarifa, se ha ido extendiendo por todo el litoral gaditano. A proliferação é tão rápida e intensa que tem duplicado a cada ano. Em 2020, ainda consegui pescar até maio, junho. Mas agora, logo a partir de março, as algas soltam-se das pedras, invadindo toda a costa. Fica completamente impossível para a amostra trabalhar, impedindo assim melhores resultados na pesca ao robalo. Deixa nos comentários se também tens sofrido com o problema das algas. Se estás a curtir do canal, deixa um like e subscreve. Ajuda no algoritmo do YouTube. Obrigado. Terceira surpresa: o meu Daiwa BG é indestrutível.
Nem de perto, nem de longe, que o BG seja o carreto ideal para o spinning. Mas esta máquina aguenta tudo. Aqui ao pé do BG, nunca falha. Eu pesco sobretudo na rebentação, dentro de água. Por vezes 2 a 3 vezes por semana. A levar banhos e mergulhos, e continua impecável. A manutenção é básica, apenas óleo e uma limpeza ao final de cada pesca. O que me faz crer que este seja dos melhores carretos até 100 euros. Bom drag, boa força e até agora muita resistência para um carreto que não é estanque. Até agora está a ser uma boa surpresa. Deixa nos comentários qual é o carreto que utilizas. Terceira disseção. Aquela amostra que partiu. Bora. A maior disseção. Foi numa noite de fevereiro, com as melhores condições que prendi o meu maior robalo. Sem exagero, tinha de ser mesmo muito grande pela força que fez. Assim que ferrou, começou a levar linha. Umas cabeçadas e uma boa luta, até que ele começou a correr para a terra, em direção às pedras. Que absurdo. Foi aí que falhei. Não tive calma, pois já tinha perdido 2 robalos nessa semana. Comecei a puxar por ele com toda a força. Foi aí que alguma coisa tinha de ceder. Não foi a linha, nem o anzol. Acabou por ser a amostra que partiu pelo plástico. Uma Westlab Macua que não aguentou com o puxo, daquele que teria sido o meu maior troféu. Apesar de ser uma das minhas amostras favoritas, pois acho que tem uma natação top. A Westlab, já mais tarde este ano, voltou a falhar da mesma forma. Mas desta vez com mais sorte, pois o robalo também vinha preso pelo anzol do meio. Próximo ano, atenção a ter com o material. Manter a calma para ele não partir por lado nenhum. E tu, perdeste, ou ganhaste a luta com o robalo da tua vida? Obrigado por assistirem, até ao próximo vídeo.